Bem, já está em vigor o prazo dado aos 27 governadores pedindo esclarecimentos sobre a diferença entre o número de doses de vacinas que o Ministério da Saúde distribuiu e doses efetivamente aplicadas à população. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ofício aos chefes estaduais na semana passada. Os líderes locais receberam esses ofícios do Ministério Público Federal, pedindo informações sobre o ritmo da imunização contra a Covid. O prazo para resposta é de 10 dias. Um levantamento do GIAC, o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19, feito a partir do vacinômetro da plataforma do Localiza SUS, mostra que enquanto o governo federal contabiliza 53.529.336 doses distribuídas, somente, aí entra a diferença, 33.279.658 doses desses imunizantes foram aplicadas na população. Apesar de o Ministério da Saúde ter recomendado a aplicação integral das doses, o Fórum de Governadores manteve a orientação para que os gestores locais continuem estocando lotes para garantir a segunda aplicação das vacinas. Está aí já, então, a nossa primeira polêmica, o primeiro assunto que a gente discutiu hoje aqui em Os Pingos nos Is. Eu começo essa segunda-feira, esse comecinho de semana, com você aí no Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. Boa noite, um prazer imenso estar aqui participando do programa com você, com a Ana, com o Zé também. E aí, então, os governadores vão ter que se explicar sobre vacinação também, além do governo federal, Fiuza? Pois é, Adriana, seja muito bem-vinda. Grande prazer estar aí trabalhando com você agora. Estou com retorno, com delay no retorno. Se puderem abaixar, por favor. Vou tirar o meu fone. De novo, seja muito bem-vinda, Adriana. Um prazer trabalhar diretamente com você. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite a todos. A gente está, nesse assunto do combate à pandemia, invertendo algumas prioridades, né? Então, nós precisamos, de fato, urgentemente, o país precisa, a sociedade precisa otimizar, melhorar o combate a essa pandemia, em relação a todos os aspectos, em relação às formas de isolamento, em relação às formas de proteção à saúde. Existe um quadro muito embaçado de informações, de dados, como nós já vimos nas primeiras grandes investigações abertas pela Polícia Federal, que revelaram o chamado Covidão, né? Ou seja, desvio de verbas emergenciais. E, a partir dali, ficou de fato um ponto de interrogação sobre a maneira como os entes federados, né, que receberam do STF a autonomia para conduzir a política de saúde e a política de segurança sanitária, ficou uma interrogação sobre a maneira como os estados brasileiros estavam agindo e seus governantes. Porque, infelizmente, durante esse processo, verificou-se também o uso, quase que eles falam do consórcio, né? Existe quase que um consórcio de política, né? De política eleitoral, eleitoreira, visando o governo federal. A questão da distribuição das vacinas, de fato, existe um plano de imunização. E eu acho que o governo federal precisaria apontar, né? Quer dizer, nós já vimos informalmente essa questão sendo levantada, né? Sobre o ritmo, a vazão que está sendo dada, né? Em relação às vacinas recebidas versus o número de pessoas vacinadas, mas formalmente, que eu saiba, os gestores do Plano Nacional de Imunização não estão considerando indevida, né, esse ritmo de vacinação. Eu estou querendo ser bonzinho aqui, Adriana, porque eu custo a crer, né, com tudo que nós já vimos, com as políticas falsas de segurança sanitária para formas de controle, para fazer política, eu custo a crer que governadores estejam segurando vacinas. Mas, já que existe o pedido, vamos aguardar a resposta. Nós já vimos aí outros pedidos de informação sobre hospitais de campanha, por exemplo, que alguns estados demoraram a responder, depois responderam. Existe uma guerra política aí. Vamos ver o que tem de fato que possa ajudar na gestão contra a pandemia nesse pedido agora. Sim, a gente aguarda de olho no assunto. Vamos seguir então agora indo lá para Brasília. José Maria Trindade, boa noite. Salve, salve, Zé. Queremos ouvir, claro, sua opinião também.
Pois é, a cobrança dos governadores, eles não estão acostumados com isso, não. Olha, boa noite, prazer você aqui na bancada. E muito boa noite, Fiuza, boa noite, Ana, boa noite. Obrigada a todos. Adriana, é o seguinte, os governadores ficaram irritados com esta cobrança do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E viram, inclusive, nesta cobrança ali falas parecidas, inclusive palavras usadas pelo presidente Jair Bolsonaro quando se refere à vacinação e o trabalho também dos governadores e dos prefeitos, né? O combate à Covid está sendo levado principalmente, ou quase no total, exatamente pelos prefeitos e governadores. Ao presidente da República, Ministério da Saúde, cabe meios, compra de equipamentos hospitalares, repasse de recursos e assim por diante. Os governadores, eles lidam com dinheiro público. E dizem aqui, alguns integrantes do Tribunal de Contas da União, de uma maneira muito didática, que dinheiro público será sempre público, não se mistura nunca. Usou o dinheiro público, aí tem que dar explicações. Mas alguns estados se anteciparam. Dizem que há mesmo, como você disse ali, uma dificuldade de indicar o número de vacinados, porque existe em estoque, né, a garantia da segunda dose. Mas já existe, por parte do Ministério da Saúde, um comando geral, né, no sentido de que todas as doses devem ser aplicadas. E depois virão outras doses para o segundo turno. Por outro lado, os governadores dizem também que em alguns estados, diante da complexidade, distância de um município para o outro, fica muito difícil o retorno, ou seja, o comunicado de que as doses foram efetivamente aplicadas e quem recebeu essa vacina. É aí que mora a dificuldade, porque a gente sabe que o grupo do chamado camarote da vacina, que é o fura-fila da vacina, esse grupo é grande e em cada estado tem o seu grupo. Se houver uma investigação minuciosa ali, esses camarotes serão todos desvendados, descobertos. E alguns que colocaram lá o CPF podem dizer, olha, eu não fui vacinado, por exemplo, e aí o estado e o município têm que explicar. Acho natural que isso aconteça e os estados e municípios devem dar estas e outras explicações sobre esse momento da pandemia que não é um vale-tudo, não é a casa da mãe Joana, né, Adriana? Pois é, e são muitas perguntas, ainda poucas respostas. Ana Paula Henkel, a nossa musa querida, é um prazer imenso também estar aqui com você, participando. Primeira vez que eu participo de um programa junto com a Ana, acompanho já faz tempo. Tudo bem aí nos Estados Unidos? Como que é essa nova era agora de explicações aqui no Brasil com relação à pandemia, Ana? Boa noite, querida Adriana, muito bem-vinda. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, parceiro Guilherme Fiuza, nossa audiência maravilhosa. Muito bom ter você aqui, aí cobrindo as férias do nosso querido Vitor Brown. Valeu. Olha, Adriana, eu acho que o que a gente tem que questionar, e o Aras tá muito certo de questionar os governadores sobre a vacinação, é questionar absolutamente tudo, né? Já que aí querem colocar uma CPI da Covid-19 de uma forma que inclua o âmbito nacional, a gente tem que ir absolutamente em cada ponto. Nós agora temos que vigiar não apenas os pontos que serão trazidos a essa CPI, que já nasce um pouco estranha, aí, tendo como possível relator Renan Calheiros, né, com 17 inquéritos aí rodando nos âmbitos judiciais do Brasil, mas a gente tem que ficar de olho para que essa CPI não vire mais um palanque político, não apenas no questionamento à vacinação nos estados, né? Acho que existem aí muitas perguntas sem respostas, mas também sobre os repasses federais aos estados, aos municípios, os hospitais de campanha. Para o nosso ouvinte aqui, uma notícia quentíssima que acabou de sair na revista Oeste, do nosso querido Edilson Salgueiro. O Ministério Público Federal está questionando os estados sobre os repasses, exatamente sobre os repasses federais. A subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, encaminhou ofício aos governadores dos estados brasileiros
em que questiona exatamente o que eu mencionei: repasses de verbas federais em ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19. E aí, entre essas questões, Adriana, ela menciona a utilização de recursos em hospitais de campanha. Isso aí é uma pergunta muito pertinente que todos nós queremos saber, incluindo a especificação dos valores repassados e a quantia redistribuída aos municípios e a relação completa dos insumos e equipamentos das estruturas desativadas. Isso é uma grande dúvida aí que todo brasileiro hoje tem, com a comprovação da destinação de bens e valores. Além disso, Adriana, a subprocuradora-geral, ela também está solicitando dados sobre o uso dessas verbas federais destinadas ao combate, com o objetivo de investigar se algum valor foi realocado para outros fins, por exemplo, como a gente vem vendo algumas denúncias em relação à folha de pagamento de alguns estados e municípios. A subprocuradora ela ainda quer a justificativa, e vai ser muito interessante a gente avaliar, a justificativa para a desativação de diversos hospitais de campanha construídos em 2020, considerando aí que a pandemia prossegue, né, em todo o país, inclusive com novas cepas. Vai ser interessante, a gente sempre critica muito o Ministério Público aqui em relação a isso, a uma certa, a não estar totalmente aí em cima de muitas perguntas que a nação tem, e aí agora a subprocuradora Lindora Araújo, ela está correndo atrás de muitas perguntas que todos nós temos.